Fala, bando de louco, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians encaminhou um acordo, já com o atacante Thales Magno do New York City e agora negocia diretamente com o clube americano o modelo desse negócio. Será empréstimo? Será a compra do jogador? Vou te explicar neste vídeo. E vamos falar também sobre o mercado da bola. O Timão ainda procura um jogador mais de área, mais de referência, né? Um centroavante de fato. Lembrando que o Thales Magno não é centroavante, é um atacante de beira de campo. E vamos falar também sobre o último treino antes da partida contra o Juventude, amanhã, 4 da tarde. E pode ter novidade na equipe, e deve ter novidade na equipe. Será que o Igor Coronado começa entre os titulares? Vou colocar o campinho para você aqui. Então, a partir de agora, aqui no 12 em Campo, bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto na tarde deste sabadão, dia 3 de agosto, e a gente começa falando sobre esse acordo encaminhado entre Corinthians e Thales Magno, jogador que foi revelado pelo Vasco da Gama, como uma grande promessa, né? E em 2021 ele foi negociado lá com o New York City, time que disputa a Liga, né, o torneio dos Estados Unidos. Bom, entre Corinthians e jogador, trouxe no vídeo da manhã, tá tudo certo. Né? O jogador quer voltar ao Brasil, deu ok ao Corinthians, se acertaram em termos salariais, tempo de contrato, mas claro que depende ainda do acordo, né, do ok da equipe do New York City. A princípio, o Corinthians tenta um acordo de empréstimo com o jogador, com o clube, tá? O Corinthians busca um empréstimo do Thales Magno, mas o New York City ainda está tentando ali ver se recupera pelo menos parte do investimento que fez no jogador junto ao Vasco da Gama. Na época, o New York City pagou mais de 60 milhões pelo Thales Magno. É um jogador que surgiu, como disse, como uma grande promessa, mas que teve aí recentemente um histórico, né, de uma lesão importante no joelho. Ficou 5 meses parado, voltou recentemente, fez 3 partidas, entrou no decorrer de 2 e foi titular em apenas uma partida. Não se sabe exatamente qual é a situação real do Thales Magno, né, em termos físicos. Claro que o jogador, para assinar o contrato com o Corinthians, ele passará por todos os exames. Passará pelo departamento médico do Corinthians, vai fazer exames fora também do clube, em hospitais, né, que são parceiros do Corinthians aí, nesses exames, vão avaliar a fundo, através da doutora Ana Carolina Ramos e Corte, que é o chefe do departamento médico, o doutor André, o doutor Léo, todos ali participam disso, óbvio, e vão dar o ok. Olha, o jogador está recuperado do joelho, e aí sim assinará com o Corinthians, claro, as coisas se encaminhando. Tá? O Corinthians pode ter aí até uma opção de compra do jogador, caso ele dê certo, caso consiga performar com a camisa do Corinthians. O time continua, né? O clube continua buscando um jogador de área, um jogador de referência, né? Um jogador mais importante ali como centroavante, né? E o Corinthians, a gente tem falado muito aqui, e é o que realmente o clube tem se movimentado, são atacantes de beira de campo, né? O caso do Vieto, que não é um centroavante de ofício, tem o Gonzalo Plata, esse eu acho que é um pouco mais difícil, porque envolve uma quantia muito grande de dinheiro, e eu não sei se o Corinthians chegará ao valor pedido pelo clube árabe. Então, é uma negociação que está um pouco mais fria do que aquecida, né? O Vieto ainda livre no mercado, poderia ser uma opção, mas não são jogadores de referência na área. Não são jogadores para substituir ali um centroavante, né? Ou que chegue para ocupar a posição de centroavante. E é aquilo que o torcedor mais pede. Eu tenho visto nos comentários aqui, você tem toda a liberdade de fazer o seu comentário daquilo que você, né, como torcedor corintiano, quer para a equipe. Né? Eu estou aqui como corintiano, mas para passar a informação para vocês. Então, o torcedor quer um centroavante. E centroavante, de fato,
a gente ainda não tem muitas movimentações, não, tá? Só se houver alguma negociação e mantida em absoluto sigilo, e nada foi até agora ventilado. Então, a gente tem que aguardar aí. Mas o Thales Magno é um atacante também de beira de campo, é a bola da vez, faltam aí talvez alguns detalhes entre Corinthians e New York City para que a negociação avance e o jogador volte para o futebol brasileiro e aí sim defendendo o Corinthians. Você tem sugestão de nome de centroavante, aquele cara de área, aquele cara que é goleador? Comenta aí que eu quero saber. Vou te falar agora sobre como foi o último treino do Corinthians antes da partida contra o Juventude, jogo que é vitória ou risco de Z4. Te conto na sequência. Hoje pela manhã, o técnico Ramon Dias comandou o último treino antes da partida contra o Juventude, que será amanhã, 4 horas da tarde, domingão, 4 da tarde, sempre gostoso, na nossa casa, Neoquímica Arena, com a previsão de tempo muito legal, sem chuva, com sol. Então, aquele domingo típico do futebol. O Corinthians não terá o Yuri Alberto, todos sabem, passou por uma cirurgia, não tem o Romero, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Lembrando que o Ranieri foi expulso contra o Grêmio, mas pela Copa do Brasil. Então o Ranieri tem totais condições aí de jogo para essa partida. Vou até colocar o campinho para vocês aqui. Colocarei o campinho para vocês aqui. Já já eu coloco o campinho aqui na tela para você. Mas o que a gente pode adiantar? Né? O Giovani será titular nessa partida. O Giovani vai ganhar uma oportunidade, entrou muito bem contra o Grêmio pela Copa do Brasil e deve ser mantido sim na equipe titular com o Wesley, né, fazendo ali o segundo atacante ali, mas nenhum dos dois como um centroavante de fato, né, jogadores que vão se movimentar ali próximo ao gol da equipe do Juventude, né, com mobilidade. São dois jogadores, o Giovani de muita força, aquele cara mais decisivo na finalização, e o Wesley mais driblador, mais fumaça, o cara do drible, o cara que tenta a jogada mais individual. Então esses dois jogadores, eles começarão a partida. Eu não estou conseguindo colocar o campinho aqui para vocês, mas é por uma questão técnica mesmo. Mas eu colocarei na live logo mais às 9 da noite. Mas posso adiantar, Hugo Souza no gol, Fagner na lateral direita, Félix Torres e André Ramalho na zaga e o Hugo na lateral esquerda. Portanto, Kaká, até de forma surpreendente, deve permanecer no banco de reservas. No meio-campo, Ranieri e Alex Santana, Rodrigo Garro e Igor Coronado. É isso. Rodrigo Garro e Igor Coronado. Seriam 2 volantes, 2 meias. E na frente, como disse, o Wesley e o Giovani, tá? Esse é o provável time do Corinthians para enfrentar a equipe do Juventude amanhã. Não consegui mesmo colocar o campinho aqui para vocês. Foi alguma questão técnica aqui, mas prometo que na live às 9 horas da noite vou colocar para vocês a formação, a distribuição dentro de campo, para que você possa discutir aqui comigo como será a formação do Corinthians para pegar a equipe do Juventude. Gostou do vídeo? Deixa o like. Quase que eu troco aqui, tá bom? Se inscreva no canal se você for novo e eu te espero 9 da noite aqui no 12 em Campo. Valeu? Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, pelo carinho e a gente se vê daqui a pouquinho às 9 da noite aqui no 12 em Campo. Até mais tarde. Tchau.